Espírito Santo fale por mim, que o Espírito Santo abra o seu coração, que o Espírito Santo traga uma luz à nossa consciência através da palavra, amém? Eu queria trazer uma palavra nessa noite que tem muito a ver com o chamado, baseado na vida de Maria, nas atitudes dessa mulher. Foram atitudes fenomenais que ela tomou para que ela pudesse cumprir o chamado. E logo de cara, na minha introdução, eu queria deixar bem claro que existem dois chamados que todos nós estamos inclusos. Muitas vezes a gente escuta alguém falando: eu não sei por que eu fui chamado, eu não tenho chamado, esse negócio de chamado para mim não existe. E eu queria deixar bem claro, e eu quero que você preste muita atenção, porque eu acho muito importante essa introdução. E se eu não puder pegar muito da mensagem, mas se você guardar isso que nós vamos falar aqui no início, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para a sua vida, em nome de Jesus. Todos nós fomos chamados, todos nós temos um chamado que é comum a todos nós. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus nos predestinou para ser a imagem do seu Filho Jesus. Era o sonho de Deus desde a fundação do mundo, que eu e você fôssemos a imagem do Filho dele, que se chama Jesus. Todos nós sabemos que essa imagem, Deus cria nós a sua imagem, a sua semelhança, e essa imagem ela é deturpada, ela é, através do erro e do pecado de Adão, essa imagem foi corrompida. Porém, o propósito de Deus para mim e para você nunca mudou. Ele ainda permanece, nos chamando para ser a imagem de Cristo Jesus. Querido, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, esse chamado vem para você. Esse chamado é comum a nós. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, eu preciso vivenciar isso, ser Cristo aqui na terra. Esse é um chamado que todos nós estamos inclusos. Você acreditando ou não, você foi chamado para resplandecer a imagem de Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. O segundo chamado que é comum a nós, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro 2,9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas. Isto é, eu fui chamado para resplandecer a imagem de Cristo, eu fui chamado para ser Cristo e para anunciar as virtudes de Cristo. Eu e você. Independente do que você exerça aqui dentro da igreja, o que antecede a isso é eu e você sermos Cristo em qualquer lugar que vamos e anunciar Cristo em qualquer lugar que a gente vá. Entenda que existe algo que antecede. Esse chamado é individual, é pessoal, é para mim e é para você. Nós precisamos buscar isso. A Bíblia nos dá um exemplo na igreja primitiva, porque muitas vezes a gente foca muito na organização, foca muito no ministério dentro da igreja, foca muito no louvor ou no atendimento lá fora, no som. Isso é maravilhoso. Deus também nos chamou eu e você para fazer isso, no sentido de organização, mas o que antecede a isso é eu resplandecer a imagem de Cristo e eu anunciar as virtudes de Cristo. E a Bíblia vai nos trazer, na igreja primitiva, no livro de Atos, a Bíblia começa falando que 3.000 almas aceitaram a Cristo. 3.000 almas se converteram na primeira pregação do apóstolo Pedro. Mais para frente, no capítulo 4, no capítulo 5 de Atos, teve outra pregação, 5.000 almas aceitaram a Cristo. E o que acontece, Jean? O que acontece é que a igreja ficou 8.000 pessoas do nada, assim, em pouco tempo. E aí, o pessoal de fora do cristianismo estava criticando o movimento dos cristãos, porque as viúvas e os órfãos estavam ficando sem comida, sem alimentação, estavam ficando sem a distribuição diária. E aí o pessoal começou a criticar a igreja. Os apóstolos chegaram a uma conclusão: não é lícito a gente abandonar o ministério da palavra para cuidar de movimento social. E aí a igreja, em Atos capítulo 6, ela levanta 7 diáconos. 7 diáconos são eleitos pelo povo para ser os assistentes sociais da igreja.
aqueles que cuidariam da cesta básica, aqueles que cuidariam da distribuição diária para os órfãos e para as viúvas, para os necessitados. E o interessante é que 2 homens foram levantados e que eles se destacam. A Bíblia nos mostra um diácono chamado Estevão e um chamado Filipe. A Bíblia mostra Estevão, a Bíblia fala que ele foi eleito para ser um entregador de cesta básica, um diácono. Porém, Estevão não se limitava àquela ação, ele não se limitava àquele ministério, apesar de ser algo importante. A Bíblia diz que através do diácono Estevão, Deus fazia prodígios e sinais. A Bíblia mostra que esse diácono, no final do capítulo 7 de Atos, ele está sendo apedrejado e ele vai morrer, mas antes da sua morte, ele fala assim: Senhor, não lhes impute esse pecado. Em outras palavras, ele estava dizendo que Jesus, na cruz, declarou: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A maior evidência de que ele estava sendo Cristo naquela hora, foi o que saiu do coração dele, saiu da boca dele. Ele naquele momento evidenciou de maior grandeza, que ele resplandecia a imagem de Cristo Jesus. O que é ser Jesus? É fazer o que Cristo fez. É ter as mesmas ações, é ter as mesmas atitudes, é ter os mesmos sentimentos, ter os mesmos pensamentos. Na fala dele, ele deixa evidente que ele vivia Cristo, que ele era um representante de Cristo aqui na terra. O outro diácono, Filipe, a Bíblia diz que chega um anjo para ele e fala: vai até tal lugar porque você tem que anunciar o meu evangelho. Ele levanta e sai. E ele se depara com uma carruagem e um eunuco lendo a passagem de Isaías. E o Espírito Santo falou: chega perto. Ele chega perto da carruagem e vai correndo junto. Você está entendendo o que você está lendo aí? Falou para o eunuco. O eunuco falou: como que eu vou entender, sendo que ninguém me explica? Filipe pula para dentro da carruagem e fala: esse que o profeta Isaías está falando, esse aí é o Cristo que havia de vir, é Jesus, e anunciou o evangelho. Esses 2 diáconos cuidavam da arrecadação diária, eles cuidavam da cesta básica, mas eles resplandeciam a imagem de Cristo e anunciavam as virtudes de Cristo. É isso que nós precisamos entender quanto igreja. Nós não podemos se limitar à organização. Nós precisamos entender que fomos chamados para resplandecer a imagem de Cristo Jesus e fomos chamados para anunciar as virtudes de Cristo. E isso não está resumido aqui dentro da igreja. Não entenda, querido, que o reino e o evangelho não se resume em eu pregar aqui no altar. Eu não posso ser louco de pensar que Deus só me chamou para isso. Eu não posso ser louco de pensar, e você não pode ser louco de pensar que Deus só te chamou para tocar um instrumento, ou que Deus só te chamou para cuidar da organização aqui. Não, antes de tudo isso, Jesus te chamou para ser Cristo e para anunciar Cristo Jesus. E para isso você não precisa de cargo, você não precisa de nome, você não precisa de nada. Esse chamado é comum a nós. Jesus te chamou, Jesus me chamou para resplandecer a imagem dele, para anunciar o que ele tem feito na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Agora olha o que vai acontecer com a vida dessa mulher. Ela toma algumas atitudes. Maria toma algumas atitudes. No versículo 28 do capítulo 1, a Bíblia diz assim: estando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. O anjo chama Maria de agraciada. O que significa a palavra graça? Graça, favor e merecido de Deus. O que o anjo estava dizendo para Maria? Maria, você é cheia da graça de Deus. Você é cheia do favor imerecido de Deus. É a primeira coisa que eu e você temos que entender e ter a consciência para que a gente possa fazer qualquer coisa no reino. Ser Cristo ou anunciar Cristo. Você precisa entender isso. Que tudo que fazemos é por graça. Ele estava dizendo: Maria, você está cheia do favor imerecido de Deus. Significa que ela não merecia ser a mãe de Jesus. E nem eu mereço estar aqui nessa noite, nem você merecia. Nós merecíamos, nós éramos dignos do inferno.
e pela graça de Deus, Ele nos salvou, e tudo que Ele opera em nós e através de nós, é pela graça maravilhosa de Deus. É pela graça. O que o anjo estava dizendo: Maria, você é cheia do favor imerecido de Deus, você é cheia da graça de Deus. E no início do nosso ministério, no início de tudo, nós precisamos entender isso, sabe por quê? Entender que tudo que fazemos é por graça, é o antídoto contra a soberba, contra a autolatria, contra o engano. É necessário entendermos, porque se a gente não pensar isso, se a gente não ter essa consciência, a gente vai acabar achando que o que a gente faz é porque a gente é bom mesmo. E foi Deus é que nos presenteia com dons, talentos, aptidões. É o próprio Deus. Nós precisamos entender. Se Ele nos chamou para pregar, se Ele nos chamou para cantar, se Ele nos chamou com algum talento, com alguma aptidão, é por graça, não é porque a gente merecia. Se eu estou aqui, não é porque eu sou melhor que você, é por graça. Entenda a graça, querido. A graça é como uma pessoa, um rapaz que o seu pai morre e o seu pai é milionário. O pai é milionário, então deixa uma herança milionária para o filho. E aí o filho pega aquela herança milionária, compra a melhor casa que ele já viu, compra o melhor carro que existe, compra tudo do bom e do melhor. E aí alguém chega para ele e fala: rapaz, parabéns, hein? Você é tão novo, você trabalhou pra caramba, ó, você merece tudo isso que você tem, parabéns. E o rapaz, com o coração sincero, vai dizer: não, tudo que eu tenho foi o pai que deu. Eu não merecia nada disso. O meu pai que trabalhou, o meu pai que fez, o meu pai que fez a boa obra, o meu pai que começou a boa obra. E tudo isso que eu tenho aqui é mérito dele, não nosso. Isso é graça. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos, tudo que o Senhor faz, apesar de nós, é por graça. É por graça, não é por merecimento. Segundo lugar, o que eu e você precisamos entender. A Bíblia diz, na continuação do versículo 28, olha o que o anjo fala para Maria: bendita és tu entre as mulheres. O que significa isso, Jean? Ser bendita entre as mulheres. Nada mais do que ter um bom testemunho. Maria tinha bom testemunho. Acredito eu que se você chegasse no meio social onde Maria convivia, falou: como que é a Maria? Como que ela é? A Maria é uma bênção. Maria é uma mulher abençoada, é uma pessoa maravilhosa. E se eu e você tomarmos a posição, ou tomamos a decisão de entregar nossa vida a Cristo e viver Cristo, ser Cristo, resplandecer Cristo, isso vai acontecer com a gente. Nós vamos ser benditos entre os povos, pelo menos a maioria. Como é se a gente chegar na sua casa, será que você vai ser bendito ou maldito? Se a gente fizer conversar com o pessoal do seu trabalho, você é bendito ou maldito? Nós precisamos pensar, porque se Cristo chamou a gente para resplandecer a imagem dele, e se a gente está resplandecendo, a gente vai ser bendito em todos os lugares. Entenda, querido, resplandecer a imagem de Cristo não tem a ver com eu me policiar no meu trabalho, ou me policiar na minha casa, ou me policiar em algum lugar. Porque quando se trata de ser bendito, nós somos benditos nas duas esferas, nos dois âmbitos, tanto na vertical como na horizontal. Porque se diante dos homens somos benditos, a Bíblia fala que um dia, diante de Jesus, ele vai falar: vindes, benditos de meu Pai. Nós precisamos, se eu e você resplandecermos Cristo de fato, vamos ser benditos entre os homens e até Deus vai dar testemunho de nós, porque nós estaremos sendo o Filho dele aqui na terra. Então, quando se trata das pessoas, nós podemos até se policiar, ou passar um atestado, uma imagem de crente santo, de crente maravilhoso, de crente bondoso, de crente... Você pode passar uma imagem, mas diante de Deus, aquele que enxerga tudo e todos, ele consegue enxergar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas intenções, aquele que pesa os corações, dele ninguém escapa, dele não tem jeito de você não dar testemunho.
E o desafio aqui, nessa noite, é para que eu e você possamos manifestar para o povo lá fora aquilo que a gente já cultivou no secreto. Não tem a ver com eu viver uma capa, tem a ver com eu viver com aquilo que eu tenho intimidade no secreto. Você não vai disseminar perdão só pensando que eu tenho que perdoar, que eu não... Não, você vai disseminar perdão quando você tiver um relacionamento com Jesus e pedir a Ele, Senhor, me ajuda a perdoar. Quando eu precisar perdoar alguém, me ajuda, me libera esse perdão, me libera a misericórdia, me libera a bondade. E quando você se deparar com essa ação, com essa circunstância, você vai liberar perdão, você vai liberar misericórdia, você vai liberar bondade, porque o que está em você, o testemunho que está em você, não é só diante dos homens, mas também diante de Deus. Ser bendito entre os homens tem a ver com eu resplandecer aquilo que eu cultivo no secreto. Quem não busca Deus, quem não fala com Deus, quem não abre o coração para Deus, vai ter que se policiar muito e vai acabar vivendo uma vida religiosa, onde é só capa, onde é só a maquiagem, mas por dentro o Senhor conhece, o Senhor que tudo vê. A Bíblia diz que dos olhos dele não tem jeito, ele enxerga tudo, bons e maus. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que a Bíblia vai continuar dizendo. E disse então o anjo, versículo 30, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O que é maravilhoso é que o anjo chama ela de agraciada. O anjo fala que ela é bendita. O anjo vai explicando tudo o que ia acontecer com ela. E ele fala, não temas. Talvez a gente olhando assim, não tem sentido Maria temer. Deus está dando todo o suporte. Deus está dando toda a direção. Mas pensa comigo, uma moça que era bendita entre as mulheres, uma moça que era cheia da graça de Deus, se ela fosse da igreja, todo mundo falaria, essa moça é abençoada, essa moça, ela tem Deus. E aí, de uma hora para outra, essa mulher apareceria grávida, antes do casamento. Sabe o que ia acontecer? Sabe o que Maria ia perder? A sua reputação. A moça que era bendita, se aparecesse grávida antes do casamento, seria maldita pela família, maldita pelos amigos, maldita por todo mundo. Até o marido queria abandonar, sabendo da índole dela, mas não tem como. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? É que a partir do momento que a gente falar sim com o Senhor, que a gente começar a andar com Ele, que a gente começar a resplandecer a imagem dEle, que a gente começar a anunciar Ele, sabe o que a gente vai perder? A nossa reputação. Jesus vai fazer assim com a nossa reputação, pegar para Ele. Porque agora a gente já não responde mais por nós mesmos, mas tem um que nos garante. A gente não vive mais por nós mesmos, mas pelo Filho de Deus. Então não tem mais reputação a zelar. Você não tem mais uma autoimagem. Agora a imagem que prevalece é do Filho de Deus. Eu lembro que no início da caminhada da Pamela, ela se converteu e aconteceu grandes coisas maravilhosas na vida dela. Ela aceitou, olha só, ela aceitou a Cristo, batizou e aceitou namorar comigo. Foi bênção demais. E me lembro, ela fazia faculdade de Direito na época, e ela chegava em casa chorando, porque as amizades começavam a ridicularizar ela. Quando tinha algum assunto que ia contra a fé dela, ela tinha que se posicionar. E isso causava choque. E as amigas ridicularizavam, tiravam sarro, e ela chegava chorando. E eu falava para ela, amor, essas mesmas meninas que estão tirando sarro de você, elas vão vir pedir oração para você. Calma, fica tranquila, é assim, normal. Elas vão pedir oração para você. E não deu muito tempo.
as meninas veio pedir oração para ela, porque reconhecia algo de Deus na vida dela. A primeira coisa que ela perdeu diante das amizades foi a sua reputação. Porém, se não temos a aprovação dos homens, o mais importante é a gente ter o sorriso do Senhor nas nossas ações. O mais importante é o sorriso do Senhor. O mais importante é o Senhor estar aprovando a nossa conduta. Porque muitas vezes a população, o povo vai te aplaudir e Deus vai te reprovar. O povo vai estar, você está certo, é isso aí, cara, continua, isso aí. E Deus vai estar falando, não está me agradando, nada disso. É melhor termos o sorriso do céu do que a da aprovação dos homens, é muito melhor. E o que Deus vai te pedir, o que Deus vai te pegar, quando você viver um evangelho autêntico, verdadeiro, o Deus da Bíblia, a primeira coisa que você vai perder é a sua reputação. Eu lembro que eu e a Pamela fomos numa lanchonete, e a gente estava comendo um lanche, e ela me perguntou alguma coisa de Apocalipse, eu começando a falar da Bíblia para ela ali, e aí de repente entra dois rapazes na lanchonete. O cara entrou com um pente de uma pistola na mão e a pistola na outra. E ele engatilhou a arma e falou, gente, é arma de verdade, ninguém se mexe e não vai acontecer nada, tá tudo tranquilo. Na minha cabeça eu falei assim, vou continuar falando aqui da Bíblia e vou ignorar o cara, vou agir naturalmente e ele não vai nem olhar para mim. As meninas começaram a bater na porta do banheiro, falou, se vocês não saírem, nós vamos matar todo mundo e não sei o quê, e começou aquele apavoro. E aí na hora eu falei, meu Deus do céu. Fechei os olhos, erguei as mãos e comecei a clamar ao Senhor. Senhor, não deixa nenhuma bala perdida pegar em ninguém, não deixa que eles façam nenhuma besteira. E comecei a orar, e de repente senti um tapinha nas costas assim, e eu continuei a orar, e a Pamela me chamou, amor, o rapaz está te chamando. A hora que eu olho, era um dos assaltantes. Ele pegou na minha mão e falou, rapaz, ora por mim lá na sua igreja. Eu falei, aí ele foi indo, volta aqui, pode deixar, vou orar por você. Aí ele continuou o assalto, tranquilo, e foi embora, mas ninguém se feriu, ninguém, nada. O que eu quero dizer com isso? É que naquela hora, mais me importava todos ali ficarem salvos do que a minha reputação que eu tinha. Não vou orar perto do bandido, está louco? Na verdade não era nem só a minha reputação que estava em risco, era até a minha vida. Quando o Senhor nos chama, o que menos pode prevalecer, nós não podemos entrar em xeque com a nossa autoimagem, porque agora não se trata mais da nossa imagem, mas se trata da imagem de Cristo Jesus, que tem que resplandecer através de nós. Tem que resplandecer. E no final a Pamela falou, nossa amor, que legal isso, olha. E eu até brinquei com ela, né? Legal porque não foi o seu celular. Mas nós temos que resplandecer Cristo, anunciar Cristo, a tempo e fora de tempo. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz no versículo 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ela olhou e falou, tudo bem, eu entendi, eu vou conceber o menino Jesus, mas eu não casei ainda, como que vai acontecer isso? Querido, não é pecado eu e você entrarmos em algum dilema da nossa vida com Deus. Não é pecado você perguntar, não é pecado você questionar nesse sentido, Senhor, como que vai acontecer? O Senhor me chamou, beleza, mas como que vai acontecer? Me dá o caminho, me mostra alguma coisa, me dá um sinal, me dá uma direção, eu quero cumprir, eu quero fazer, eu só quero entender aquilo que o Senhor tem para mim. Não é pecado você perguntar isso. O problema é que nós muitas das vezes não queremos saber o que Deus quer, porque a gente não está muito preocupado com isso. Nessa noite, é a noite de a gente tomar uma nova posição na nossa vida cristã, de perguntar, Senhor, como que é? O Senhor me chamou? Como que vai acontecer? Eu tenho dúvidas, eu tenho 1 milhão de dúvidas na minha cabeça, eu quero saber como que o Senhor vai fazer isso, o que eu faço? Não é pecado você perguntar ao Senhor. Pecado é a gente ficar se omitindo e só
vai adiando de tempos em tempos. E aí passa 5 anos, passa 10 anos, passa 15 anos e a gente não sabe o que o Senhor quer da gente. E a gente não sabe ainda como que a gente vai fazer. E a gente não sabe ainda como que a gente vai resplandecer a imagem de Jesus. A gente não sabe ainda como que a gente vai anunciar as virtudes dele. Isso que é pecado. O anjo disse para Maria, versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Se Maria não tivesse recebido o Espírito Santo, se o Espírito Santo não tivesse descido sobre Maria, nunca ela poderia ter o menino Jesus. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se você e eu não formos cheios do Espírito Santo, nós nunca vamos cumprir aquilo que Ele nos fez para ser. Nunca. Não tem jeito, querido, porque é o Espírito Santo que é o agente que age através de nós, é o Espírito Santo que faz através de nós, é o Espírito Santo. E se a gente não tiver um relacionamento com Ele no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, não tem jeito. Se nós não se enchermos desse Espírito, não tem jeito. Como é que eu me encho do Espírito Santo, Jean? A Bíblia diz em Atos 4:31: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. É o Espírito Santo, é essa descida do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo na nossa vida, é essa interação, essa dinâmica da gente com o Espírito Santo que vai fazer eu e você cumprirmos a boa obra. É eu e você caminhar com o Espírito Santo, é eu e você conversar com o Espírito Santo, é eu e você abrir o nosso coração para o Espírito Santo, se derramar para o Espírito Santo, e Ele vai nos mover, Ele vai tirando tudo que há de ruim na gente, vai implantando o caráter de Cristo em nós. É só o Espírito Santo, querido, é só o Espírito Santo que faz isso. Não tem fórmula mágica, não tem corredor de fogo, não tem oração da irmã, sapatinho de fogo, não tem nada disso. Não tem super crente, não. É o Espírito Santo que age através de nós e apesar de nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E se nós não tivermos uma interação com Ele, nós não agirmos e correspondermos com Ele, não tem jeito da gente cumprir, não tem jeito da gente ser Jesus, não tem jeito da gente anunciar Jesus. Não tem jeito. É o Espírito Santo que vai fazer com que eu e você possamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para ser. Repito, se o Espírito Santo não tivesse descido sobre Maria, essa mulher nunca seria mãe do menino Jesus. Você consegue entender isso? Se o Espírito Santo, se você não tiver uma interação com o Espírito Santo, você nunca vai ser quem Deus sonhou para você ser. Eu costumo dizer que existe 2 Jean. Existe o Jean que é eu tomando as minhas ações, minhas atitudes. E existe o Jean que está nos sonhos de Deus, que é o que Deus sonhou. O meu desafio é falar: Senhor, me ajuda a ser o Jean dos teus sonhos. Me ajuda a ser o Jean dos teus sonhos. Me ajuda a ser o Jean que o Senhor criou para ser. Não deixa eu estragar. Não deixa eu estragar a sua obra através das minhas ações, das minhas relutâncias. Esse é o desafio que cabe a cada um de nós tomarmos. É essa interação com o Espírito Santo. É esse se alimentar dele todos os dias. O Espírito Santo não é uma força ativa, como muitos falam. Ele não é uma pombinha. Ele é uma pessoa que se relaciona conosco todos os dias. Ele é uma pessoa. E se você se relacionar com Ele, se você ser cheio dele, a Bíblia diz que Jesus andava no poder do Espírito Santo. Jesus vai num deserto, ele fica 40 dias, e a Bíblia fala, e ele foi no poder do Espírito Santo. Se até Jesus aqui na terra se moveu no poder do Espírito Santo, quem dirá nós? O que nós vamos fazer, se não for a ação desse Espírito, dessa doce presença na nossa vida? Não tem jeito.
precisamos se edificar com o Espírito Santo. Versículo 38 do capítulo 1 diz: E disse então Maria: Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra em mim a sua vontade. E ausentou-se o anjo. Sabe o que está faltando para muitos de nós? É falar para o Senhor: cumpra-se em mim a tua vontade. Muitos de nós já sabem o que Deus quer, já sabe como quer, já sabe tudo, já está com o mapa pronto. Só falta você dizer: Senhor, cumpra em mim a tua palavra. Cumpra em mim. Eis aqui, eu quero fazer, eu quero servir, eu quero correr, eu quero ser aquele que o Senhor fez. Eu quero viver na magnitude, eu quero viver as coisas mais excelentes que o Senhor criou. Eu quero experimentar o que o Senhor fez. Eu quero experimentar as tuas ações, a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Está faltando muito isso para a gente. A gente corresponder com o Espírito Santo, a gente corresponder com a vontade do Pai. E corresponder é quando eu entendo, e aí por entender eu correspondo. É eu dizer sim, é eu falar amém, assim seja. É o que Maria fez. Ela concordou com tudo que Deus poderia trazer para a vida dela. E Deus tem grandes coisas para a nossa vida, querido. Grandes coisas. Se você tomar essa atitude de falar sim para o Senhor, você vai ver muitas almas se renderem aos pés do Senhor, através da sua vida, apesar de você. Deus faz isso apesar de nós. Você vai resplandecer a imagem dEle, e você vai anunciar as virtudes dEle, e o Espírito Santo vai convencer o coração dos pecadores. Ele vai convencer do juízo, do pecado e da justiça. Se você quiser fazer parte dessa obra, se você quiser fazer parte desse reino, toma posse nessa noite e fala: sim, Senhor, vem sobre mim, faz o que o Senhor quiser. E tenha certeza que você vai desfrutar de grandes coisas na presença do Senhor. Grandes coisas. Para finalizar, no versículo 48 do capítulo 1, olha o que Maria diz: porque atentou na humildade das tuas servas, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O que significa a palavra bem-aventurada? Mais que feliz. Sabe o que eu aprendo com Maria? Ela chegou à conclusão, ela olhou tudo que Deus tinha para ela, ela aceitou o chamado e ela falou, ela observou: se eu percorrer essa caminhada, todo mundo vai me chamar de mais que feliz. Todo mundo vai falar: essa mulher foi realizada, essa mulher foi feliz em Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que você vai se sentir a pessoa mais completa desse mundo quando você corresponder com o Espírito Santo e você cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Quando você começar a corresponder com o Espírito Santo, você vai ser a pessoa mais realizada. E eu não estou dizendo em relação a finanças, em relação, mesmo que não haja finanças, mesmo que não haja tanta glamorização, mas realizando-se em Deus, você vai sentir a pessoa mais completa, mais feliz. Infelizmente, muitos hoje não têm se apegado a isso, em busca da sua autorrealização, ou realização em Deus, melhor dizendo. Hoje muitos quer se realizar no trabalho, se realizar num casamento, se realizar num carro novo, se realizar numa família. E eu não estou dizendo que isso é ruim, é bom. Mas, querido, o ser humano só se realiza no Criador. O vazio que tem no meu e no seu coração só é preenchido com a presença de Jesus. O vazio existencial do ser humano só é completo quando ele se realiza no Senhor. É só o Senhor. E muitos vêm pela motivação errada, buscam o Senhor pela motivação errada, aceitam o chamado pela motivação errada. Motivação errada. E o Senhor nos chamou
para ser completo nele. E eu falo isso porque é a palavra de Deus que está dizendo: se eu e você cumprirmos o que o Senhor nos chamou para fazer, nós vamos ser as pessoas mais felizes do mundo. Não tem como explicar. Você olha para a vida dos discípulos, dos apóstolos, os caras morria feliz pelo nome de Cristo. Como que você entende isso? Porque eles já eram realizados no Senhor. Talvez a depressão que você está tendo é porque você ainda não foi realizado no Senhor. Talvez essa dificuldade que você vem tendo, essa doença da alma que hoje afetou muitas pessoas, é porque talvez você ainda não se realizou em Deus. E aí tenta se realizar num casamento, se frustra com o casamento. Tenta se realizar num carro novo, aí o carro já fica velho, se frustra com o carro. Aí tenta numa casa nova, aí o IPTU é muito caro. Aí nada tá bom, nada satisfaz. E aí o ser humano fica correndo atrás, busca de prazeres, e busca de tentar alimentar a sua alma, se completar com alguma coisa. Mas essa completude que o ser humano corre atrás, só o Senhor dos Exércitos tem para a nossa vida. É só o Senhor. É só o Senhor. Eu não venho para a casa do Senhor, eu não sirvo a Deus amarrado, eu não sirvo a Deus empurrado, eu não sirvo a Deus, eu não queria estar aqui, não. Eu sirvo com prazer, porque eu me completo nele, eu me realizo nele, eu entendo quem eu sou nele. E é isso que dá motivação para viver, motivação para correr, motivação para pregar, motivação para falar do Senhor, motivação para escrever, motivação para animar. É quando nós se realizamos no Senhor. É quando nós se realizamos no Senhor. E todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Se você for completo no Senhor, seus amigos, pessoas que te conhecem, vão falar: essa pessoa é feliz, ela é realizada, ela é bem-aventurada. É só o Senhor que pode trazer isso para nós. É só Ele que traz esse alento à nossa alma. Que nós possamos tomar essas ações que essa mulher nos deixou. Que nós possamos tomar essas atitudes para que nós possamos se realizar em Deus, ser Cristo e anunciar as virtudes de Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Feche seus olhos. Nessa noite é uma noite de reflexão e de mudança de mente, mudança de conceitos. Eu não vim aqui trazer algo que eu sou perfeito, não. Eu estou correndo atrás disso, igual você. Eu estou buscando isso igual a você. Eu estou tentando corresponder com o Espírito Santo, igual eu estou propondo para você aqui nessa noite. Porque se o Espírito Santo não agir em nós, nós vamos viver uma vida frustrada até dentro da igreja. Nada vai te completar aqui dentro da igreja. Se essa correspondência não acontecer entre eu e o Espírito Santo, não adianta, nada vai nos realizar, nada vai nos completar. Peça ao Senhor essa noite: Senhor, muda a minha mentalidade do que é igreja, do que é chamado. Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim a tua vontade. Senhor, me enche do Espírito Santo, porque eu não consigo. Essa é a noite de você derramar seu coração ao Senhor, porque isso é muito importante. Se realizar em Deus é muito importante, porque senão você vai se sentir um inútil o resto da vida. A gente começa a pensar que a gente é inútil para Deus, mas não é porque a gente é inútil, é porque a gente não entendeu o plano dele. Não é porque Ele não nos ama, é porque a gente ainda não correspondeu com o Espírito Santo. Não é porque Ele gosta mais do seu vizinho do que de você, porque Ele usa mais o outro do que você, não é nada disso, é porque você não entendeu.
Ele quer te usar, Ele quer fazer você fluir no rio de águas vivas, Ele quer te levar para lugares maravilhosos, Ele quer fazer você fluir nos dons, Ele quer fazer você fluir na presença dEle. Mas é necessário você corresponder com o Espírito Santo. É necessário nós dizermos sim ao Senhor, sim para o projeto dEle, sim para o mapa que Ele tem para a nossa vida. É necessário nós falar sim, Pai, faz de mim. A gente precisa ser aquele jumentinho que ele entra lá em Jerusalém. Nós somos algo que para a sociedade é insignificante, mas se o Senhor estiver em nós, nós somos completos, nós somos bem-aventurados, nós somos mais que felizes. É noite da gente se derramar ao Senhor, é noite da gente pedir graça a Ele, é noite da gente olhar e falar: Senhor, eu creio na Tua palavra. Se é a Tua palavra mesmo que foi pregada essa noite, eu creio nisso. Eu não sei como que vai acontecer, eu não sei quem vai pagar o prejuízo, eu não sei quem vai me bancar, eu não sei nada disso, mas eu quero cumprir o Teu chamado. Eu não sei quantas noites eu vou ter que passar em claro para mim estudar, para mim aprender, para mim se dedicar à Sua obra. Eu não sei, mas eu quero ser completo. Tem uma frase que eu escrevi há algum tempo e mandei para as pessoas, que é melhor a gente viver 30 anos cheio do Espírito Santo, cumprindo o chamado do Espírito Santo, cumprindo o chamado que Deus tem para a nossa vida, do que viver 100 anos vazio. Viver 200 anos, 300 anos na face dessa terra, depressivo e vazio, sem rumo certo. O Senhor quer dar um rumo para a nossa vida aqui nessa noite. Ele tem algo mais especial do que só aqui. Ele quer vir trazer multidões, Ele quer fazer multidões se voltar para o Senhor. E as pessoas que Ele vai recrutar, querido, as que estão aqui, essas pessoas que estão aqui que Ele quer chamar para anunciar a virtude dEle, para ser Ele lá fora, para anunciar Ele lá fora. É eu e você, eu e você, minha irmã, eu e você, meu irmão. O ID, Jesus lá no início da igreja primitiva, Ele falou para os apóstolos: ide por todo mundo, pregar o meu evangelho. E eles fizeram o papel deles. Eles entregaram os bastões para outros, e agora o bastão está na nossa mão. A guerra é lá fora, a guerra é lá fora. Você veio aqui nessa noite para o Senhor te encher, para o Senhor te edificar, para o Senhor te dar uma direção, estratégia, mas a guerra é lá fora. A batalha está acontecendo lá fora. Pessoas estão morrendo nas sarjetas, pessoas estão se matando, o diabo está sacrificando pessoas lá fora. E as pessoas do reino estão aqui dentro, estagnadas. As pessoas do reino é eu e você. Não vai vir os santos apóstolos descer aqui e anunciar o evangelho. Não, cabe a mim e cabe a você. Cabe a nós, querido. Cabe a nós. Nós não podemos ser uma geração que ficou estagnada. Nós não podemos ser uma geração que se esqueceu do Senhor. Não. Nós temos, se a Bíblia diz, se tudo que está na Bíblia é verdade, eu quero experimentar o que está na Bíblia. Se tudo que o Senhor tem falado é verdade, eu quero experimentar, eu quero fluir, eu quero correr, eu quero atingir o máximo de pessoas que eu puder. Porque o bastão está na nossa mão. É a nossa geração. Para ganhar a nossa geração, é nós. É nós que o Senhor tem disponível. E eu quero escutar do Senhor: servo bom e fiel, vinde, bendito de meu Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia da Tua igreja, tenha misericórdia do Teu povo, Pai.
misericórdia, Pai, da tua noiva. Perdoa a nossa mediocridade, Jesus. Perdoa a nossa autolatria. Perdoa, Jesus, porque a gente muitas vezes resume o reino ao nosso umbigo. Perdoa, Jesus, porque a gente muitas vezes resume o reino apenas num culto, como se fosse o ápice da nossa vida. Perdoa porque muitas vezes a gente não nega o pecado. Perdoa, Jesus, porque muitas vezes a gente faz o que a nossa carne está clamando para fazer. Perdoa, Jesus, porque muitas vezes a gente dá as costas para o Senhor. Perdoa a tua igreja, Jesus. Não desiste da gente não, Pai. Não desiste da gente não, Pai. Usa a gente. Essa cidade está cheia de gente que precisa do Senhor. Usa a gente. A gente pensa que o Senhor vai trazer todo mundo de uma hora para outra, mas a gente não quer se colocar para ser esse canal de bênção, esse canal, esse instrumento do céu para implantar o reino aqui. Perdoa a gente, Pai. Perdoa a gente, Espírito Santo. Eu creio, Pai, que o Senhor é especialista em ressuscitar morto. E nessa noite eu te peço, ressuscita os mortos. Ressuscita, Pai, aquele que já faz tempo que não ora, aquele que já faz tempo que não tem contato contigo. Ressuscita nessa noite. Ressuscita, Espírito Santo. Ressuscita, ó Pai, porque nós clamamos: vem o teu reino sobre nós, vem o teu reino sobre nós, mas nós não correspondemos a Ti. Então eu te peço, ressuscita, Pai, vivifica as vidas nessa noite, vivifica a tua igreja nessa noite, para viver um evangelho autêntico e verdadeiro. Eu te peço, Espírito Santo, crendo na tua obra, nas tuas mãos, e não é por causa de mim, não é por causa de nós, é apesar de nós. É apesar de nós, é pela tua graça, é pelas tuas mãos, e é um privilégio, é um prazer poder interagir contigo, é um prazer corresponder contigo, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, ajuda a tua igreja a corresponder contigo, ajuda a tua igreja a correr para a direção que o Senhor já marcou para nós. Em teu nome eu oro, Pai. Te peço, escuta a gente nessa noite. Escuta esses corações que estão quebrantados nessa noite. Escuta esses corações, Pai, que talvez a pessoa não disse uma palavra, mas o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece cada pensamento que temos, cada decisão que vamos tomar essa noite. O Senhor sabe, o Senhor é prova. Fortalece-nos, e que tudo seja para a glória do teu nome. Nós te clamamos, nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, se você concorda com essa oração, aplauda ao Senhor. Deus abençoe a sua vida, e a questão que fica é: o que eu e você vamos fazer com as informações que obtivemos essa noite? Já começa a planejar o que você vai fazer amanhã para mudar a sua vida. Já começa a planejar o que você vai fazer domingo, sábado, para mudar e sair dessa estagnação. Já começa a planejar hoje. Deixa o Espírito Santo te dar a ideia agora. Amém? Deus abençoe, Deus vos guarde, Deus nos guarde, Deus tenha misericórdia da gente, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Se coloque de pé.